bem-vindos ao meu canal, eu sou Joelma e aqui eu falo de finanças pessoais e investimentos para iniciantes. Nos últimos dias nós vimos a liquidação extrajudicial do Banco Master, resumindo a quebra do banco. Isso aconteceu depois que o Banco Central detectou algumas irregularidades na gestão da instituição. Existem muitas coisas que nós podemos aprender com esse caso, mesmo que você não tenha investido no Banco Master. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou explicar como você, investidor pequeno, iniciante, pode investir com segurança, pode proteger e multiplicar o seu dinheiro de forma inteligente para não passar por problemas futuros. Então, a liquidação extrajudicial acontece quando o Banco Central vê que aquela instituição, aquele banco não tem condição mais de operar no mercado financeiro. A partir daí, um liquidante assume o controle da instituição, encerra as operações, ele vende os bens, paga os credores, conforme ordem da lei, até que o banco deixe de existir e ele sai do sistema financeiro nacional. Gente, eu quero que vocês entendam que um banco, ele não quebra do nada. E o Master, essa quebra do Master já estava anunciada, não pegou ninguém do mercado financeiro de surpresa. Os clientes ali que investiram com um pouco de conhecimento, vendo um CDB que paga tanto ali, não investiram cegamente, também já sabiam dos riscos que corriam. Mas obviamente tem os desavisados, tem aqueles que investem sem entender o que realmente deve ser analisado antes de comprar um investimento, de adquirir um ativo. Então, isso que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil tem um dos sistemas financeiros mais sólidos, mais seguros do mundo, com bancos ultra sólidos como Itaú, Bradesco, Nubank, Inter, Santander. Todos esses bancos são ultra sólidos. E eu já te adianto que nesse momento, agora que eu te falo, em 24 de novembro de 2025, não existe nenhum banco corre risco de quebrar no Brasil. Mas não é por isso que você vai sair investindo em qualquer CDB que te pague altas rentabilidades, mesmo tendo o FGC, que eu já vou explicar o que é. Sendo que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, está pagando 15% ao ano. Então a gente está vivendo um momento de taxas super altas para investimentos super conservadores. Mas antes de te explicar um pouquinho mais, deixa eu te falar do Banco Master para você entender o que aconteceu. O Banco Master cresceu rapidamente, porque ele utilizou uma estratégia de captação de dinheiro muito arriscada. Eu mesmo, como boa mineira, não é só porque eu tinha conhecimento ali para entender a saúde financeira do banco, mas eu já ficava desconfiada, como CDBs tão altos assim, quer dizer que ele tinha urgência para captar muitos recursos, alguma coisa ele não estava certa. E quando a estratégia do banco não é muito clara, isso já acende um sinal de alerta na nossa cabeça. Para você entender, eu vou trazer aqui rapidinho um caso do Nubank. No início da operação do Nubank, ele estava tendo bastante prejuízo, era um banco que dava prejuízo. E, obviamente, isso causava bastante desconfiança. Mas, no caso do Nubank, havia uma estratégia clara por trás, que era o quê? Oferecer tarifa zero, uma estratégia de marketing deles, mesmo que isso causasse prejuízo no curto prazo. E com o tempo o modelo se provou sustentável, o banco cresceu e a gente pode ver aí que temos um banco com um dos maiores lucros do Brasil. Já com o Banco Master foi diferente. Eles ofereciam CDBs com uma rentabilidade altíssima, mas sem explicar direito como eles conseguiam pagar ao investidor uma taxa tão alta. Além disso, o modelo de negócio do Banco Master era diferente da maioria dos outros bancos brasileiros. Porque normalmente o que a maioria faz é o quê? Capta dinheiro com o investidor e empresta aos seus clientes com juros mais altos, gerando um lucro que nós chamamos de spread bancário. O Master acumulou um passivo bilionário sustentado por ativos de baixa liquidez. Baixa liquidez que eles não têm acesso rapidamente àquele dinheiro, como precatórios e participação em empresas em dificuldade. Olha que risco. E essa estratégia, obviamente, elevou o risco do Master, aumentou os custos e levantou sérias dúvidas sobre a saúde financeira daquele banco. Então, todo o mercado financeiro já estava de olho nele. Sim, muitas pessoas investiram no Master, mesmo sabendo desses riscos, com
confiando no FGC. O FGC é um seguro que cobre até 250 mil por conglomerado, chegando até o valor de R$1 milhão aí para o investidor. Então, muitos investidores investiram no Master confiando no FGC. E sim, o FGC é seguro, tem um valor para pagar todo mundo. Por mais que vai utilizar uma boa parte, parece que quase 40% do FGC só para pagar aí os clientes do Banco Master, o que é ruim, porque gera outras consequências que nós podemos falar em outro vídeo, mas tudo bem com o FGC até aqui. Todos os bancos que já quebraram, desde quando ele existe, ele pagou os investidores, então é super tranquilo e seguro. E esses que sabiam do risco, quiseram correr o risco e tá tudo bem. Agora tem aquelas pessoas também que não sabiam dos riscos e compraram somente só por causa da rentabilidade. E que vão até 250 mil, tá ok. Mas se investiu mais que isso, vai ter que entrar na fila para receber junto com os outros credores. Então teve pessoas que investiram porque alguém indicou, ou porque parecia ser bom demais para deixar passar aquele investimento, ou porque pagava mais que os outros, viu ali que pagava mais e achou que estava ok. Repetindo, o FGC realmente ele vai pagar aí quem investiu até 250 mil. E não sei se você sabe, o FGC é uma instituição privada, formado pelas próprias instituições financeiras e cobre conta corrente, poupança, CDBs, LCI, LCA. Então veja, o fato de ter FGC não significa que o banco é confiável. Significa apenas que, no caso de quebra do banco, o investidor não vai perder tudo. Claro, desde que esteja dentro daquele valor coberto pelo FGC. E lembrando que debêntures, CRI, CRA, fundos de investimento não têm cobertura do FGC. E para reaver o dinheiro pelo FGC é só baixar o aplicativo ali pelo Google Play ou Apple Store, fazer um cadastro, assinar o termo de solicitação e aguardar. O pagamento pode demorar entre 14 e 40 dias, dependendo do caso. Obviamente, quem recebeu 140% do CDI aí por diversos meses, mesmo ficando aí 40 dias sem ter rendimento, ainda recebeu uma bolada. Mas é um risco que nem todo mundo está disposto a receber. E se vários bancos quebrarem ao mesmo tempo, né? Será que o FGC dá conta de pagar todos os investidores? São dúvidas aí que são difíceis de se responder. Então, se segurança é algo importante para você, existem os 3 pilares dos investimentos que você tem que ficar atento. E o primeiro pilar é o risco, né? Que é o que a gente está falando aqui. Os investidores do Banco Master, eles passaram pelo risco de crédito, que é o risco de não receber o valor investido. Então, como eu já falei, quando você investe na renda fixa, é você emprestando dinheiro para um banco, uma instituição, né, uma empresa ou governo. E existe esse risco de você não receber de volta se aquela instituição não tem saúde financeira para arcar ali com os seus compromissos. Então, o que é um CDB? CDB, gente, Certificado de Depósito Bancário, é um documento comprovando um certificado de que você emprestou dinheiro para um banco. É como a poupança é a mesma coisa, só que a poupança ela tem um rendimento menor e liquidez diária, porque tem CDBs que não tem liquidez diária, e tem uma data de vencimento. E só uma curiosidade aqui, por que a poupança ela rende menos que os outros investimentos, tão seguros ou mais seguros que ela? Porque a poupança, o banco capta dinheiro através dela e ele só pode emprestar para crédito imobiliário. E as taxas do crédito imobiliário são mais baixas, ou seja, ele tem um lucro menor e por isso que ele paga menos a pessoa que guarda o seu dinheiro na poupança. Agora, quando você investe em um CDB, quando você investe em um RDB, quando você faz outros tipos de investimento, aí ele tem total liberdade de emprestar, né? Seja no crédito, seja ali um empréstimo com uma taxa maior. Então, por ele ter essa liberdade, ele tem um lucro maior e pode pagar mais aos investidores. E aí, dito isso, né? Talvez está na sua mente, tá, mas como eu sei se um banco tem saúde financeira ou não, para que eu não corra esse risco de crédito? Bom, de início, vou te falar que o Tesouro Direto, que é você emprestando dinheiro para o governo, não existe esse risco de crédito, ou melhor, ele é muito baixo. Porque no caso de um governo estar passando por problemas financeiros, a chance é muito pequena dele dar um calote aos investidores, porque ele pode imprimir dinheiro ou aumentar os impostos, que é o que a gente está vendo por aí, né? Então, o risco de crédito
Nos tesouros é muito baixo, por isso nós falamos que o tesouro é o investimento mais seguro que existe no Brasil. Então o tesouro é considerado livre do risco de crédito, porque ele é quase nulo. Não que ele não possa acontecer, mas é quase nulo. Agora, no caso dos bancos, empresas e até governo também, nós temos o rating. Rating é uma forma de analisar a saúde financeira daquela instituição. É uma nota que nos diz se aquela instituição é mais confiável ou menos confiável. Então, é a nota de crédito das agências especializadas. Talvez você já viu aí no Jornal Nacional, em algum jornal, falando da nota até do Brasil. Então, essa nota, ela mostra o nível de risco, de calote daquela instituição. No geral, funciona assim. Quando você vê nota A lá, pode ser 3 Azinhos, né, que a gente fala AAA, o AA ou A, o risco é baixo. Agora, quando se fala notas médias, BBB, BB, risco moderado. E quando já nos mostra B, só um B, ou C, aí o risco já é alto. Algumas corretoras, como o Banco Inter, por exemplo, ele já nos mostra o rating ali direto na tela quando você vai investir. Isso já facilita demais para o investidor que está começando, iniciante. Se não, você pode ir direto na página, no site do banco ou da instituição. Lá no site vai ter um menuzinho RI, que é o relacionamento com os investidores, que lá vai ter essa parte mostrando toda a saúde financeira, não só o rating, mas mostrando outros dados financeiros da empresa. Quando você investe em ações, é fundamental que você entre nesse RI e dê uma olhada no RI da empresa antes de você comprar uma ação. Bom, o segundo ponto aí dentro da tríade, da tríade dos investimentos é a rentabilidade. E o que a gente consegue observar? Que mesmo dentro da renda fixa, quanto maior a rentabilidade, maior o risco também. A gente tem que ficar atento à saúde financeira daquela instituição para que possamos fazer boas escolhas. O terceiro elemento aqui da tríade dos investimentos é a liquidez. Se você não observa a liquidez, é um risco que você corre, porque você pode precisar daquele dinheiro num momento em que ele não vai estar disponível para resgate. Então você deve observar a data de resgate, se tem liquidez, né? Se você pode, liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento, se não é um risco também que você corre. E agora um erro comum que muita gente começa a investir sem estudar, que é não diversificar os seus investimentos. Então, mesmo que você seja iniciante, conservador e só invista na renda fixa, você precisa diversificar. Já vi pessoas perguntando, posso comprar o mesmo CDB todos os meses? Vai depender do banco ele colocar no mercado aquele CDB. Mas mesmo que coloque, é bom você diversificar também as instituições. Então você tem que diversificar em emissoras diferentes, prazos diferentes que devem estar de acordo com os seus objetivos, os tipos de produto. Você não vai investir só em CDB. Mesmo que você invista só na renda fixa, você tem outras opções também. Você pode diversificar outras opções seguras. Agora, se você tem um perfil moderado, arrojado, aí você pode investir, diversificar não só nos produtos, mas os setores, países também, investir fora. Mas vai dependendo do seu perfil de investidor. E se você quer um guia completo somente com os investimentos de renda fixa seguros, eu vou deixar na descrição aqui do meu vídeo o link do meu grupo VIP, onde eu entrego esse material e outros mais de forma gratuita. Então clica no link que está aqui na descrição. E se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like, comenta aqui o que você não sabia, o que você aprendeu ou já sabia, a sua experiência com os investimentos de renda fixa, e compartilhe com alguém que está começando a investir ou ainda nem começou, mas deseja ser um investidor. Então, até o próximo vídeo.